Olá, boa tarde, professor, professora, você que está aqui acompanhando a gente, educador e educadora, terça-feira, 3 horas da tarde, estamos aqui, meu nome é Leandro, fala para mim aí como é que tá o som, a imagem, tá me ouvindo bem, você está vendo bem, tá tudo certinho, é que já tem bastante gente aqui, boa tarde, Elelice, Eliane, Belarmina, Lourdes... Olha, Ivone, Bernadette, boa tarde pessoal, Daniela, Silvia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Luciene, Romildo, boa tarde, Lourdes, boa tarde, Márcia, Nelma, Jéssica, Sueli, Fernanda, Ivanete, boa tarde pessoal. Boa tarde, Rosario, Maria do Rosário Gonçalves. Boa tarde, tá passando muito rápido esse chat, não consigo acompanhar. O som tá ótimo, a Regina falou, excelente, Regina, obrigado. Tudo ok, Jusilene falou também, que bom. Oh, tudo ok, tudo certo. Ih, ficou rápido demais. Não consigo acompanhar. Samanta, oi Samanta. Boa tarde pessoal. Legal. Bacana, bacana. Bastante gente, 250 pessoas online agora. Rápido, tá chegando gente rápido aqui. Boa tarde, boa tarde. Hoje o tema é dislexia. Tá? Vamos falar sobre dislexia. Leandro, dislexia não é considerado, pessoas com dislexia não são consideradas público-alvo da educação especial. E aqui no Instituto Itardi, nós focamos, direcionamos a nossa comunicação toda para profissionais da área de educação inclusiva, atendimento educacional especializado, e dislexia realmente, segundo a legislação, não se enquadra no público-alvo da educação especial. Mas é um tema muito pedido, chega frequentemente pessoas pedindo para falar sobre esse tema. Não sei se você que está aqui agora assistindo pediu esse tema para mim também. E o que acontece? Nós temos alunos com dislexia, sim, são mais de 2 milhões de casos de dislexia por ano no Brasil. Então, a probabilidade de você ter um aluno com dislexia é muito alta, tá? Muito alta. E é necessário estratégias, técnicas para trabalhar, ok? Para não desmotivar o aluno, para não deixar o aluno chateado. Enfim, vamos falar sobre isso aqui, ok? Então, só estou me justificando porque realmente não é um caso para educação especial, tá? Pela legislação, mas esse aluno merece sim atenção especial para ser incluído na escola, ter uma educação inclusiva também. Ele tem direito sim a uma educação inclusiva, embora não tenha direito legal ao atendimento educacional especializado, tá bom? Legal, legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou parar de olhar o chat aqui um pouquinho. A Rosana, eles têm direito a frequentar ou ter assistência na sala de recurso. Eles têm direito, Rosana, você está afirmando ou está me perguntando? Pela legislação que eu conheço, que eu tive acesso até agora, eles parecem que não têm direito, mas se tiverem, excelente, tá? No seu estado, no seu município, excelente. Bom, ok. Legal, gente. Vamos lá. Chegamos a 300 pessoas, que bacana. O dislexo também precisa de atendimento especial. Eu concordo com você, Carla. Eu concordo, eu acredito sim que deveria ter algum programa de apoio. Se não for atendimento educacional especializado, que deveria sim ter um programa de apoio. A gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje, tá bom? Bom, 3h05, já dei boa tarde aqui pro pessoal. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Leandro Rodrigues e eu tô aqui toda terça-feira no canal do Instituto Itardi fazer uma live sobre educação inclusiva, sobre atendimento educacional especializado e sobre temas que chegam pra gente lá dentro do curso Adaptando Atividades, dentro da comunidade da família Itardi e pessoas que mandam e-mail pra gente, entre em contato no WhatsApp também. Pedindo temas, enfim, a gente tenta se ajudar aqui, manter a nossa comunidade unida, alinhada, atender o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá, gente, vou botar aqui o slide, que eu preparei vários slides.
Dislexia na sala de aula, o que todo professor precisa saber. E sim, você não está lendo errado. E eu escrevi errado de propósito. O que todo professor precisa saber. Se você tem um aluno com dislexia, provavelmente você vê muito isso. E isso faz parte do cotidiano de pessoas disléxicas. Quem tem aluno com dislexia aqui, fala eu no chat, por favor. Temos mais de 300 pessoas online e seria muito interessante saber quantos de vocês têm um aluno com dislexia agora, nesse momento que a gente está passando, nessa fase que a gente está passando no Brasil, de pandemia, isolamento social. Você tem um aluno com dislexia na sua sala de aula? Eu sei que a maioria daqui é professor de atendimento educacional especializado, mas temos muitos professores de sala de aula regular também, de licenciaturas diversas, matemática, português. Boa tarde, o pessoal fica perguntando sintoma, a Nildete perguntando sintoma. Opa, vi bastante gente, Viviane, Sandra, Samantha, Raquel, Beth, eu, bastante gente. Legal. Bacana. Eu sou dislexa, Marisa. Que legal, Marisa. Legal ter você com a gente, tá? Vamos lá. Bom, gente, bacana. Sou dislexa e professora do AEE, a Elisângela falando. Que legal. Legal, Elisângela. Excelente. Samantha, tem meu filho com dislexia associada à desortografia. Eu estava falando com a Samantha antes de começar a sua live. Eu queria que ela me passasse algumas dicas, Samantha. Mas eu queria que você passasse dicas para mim, passar para o pessoal. Mas vamos comentando aqui no chat e o que você puder acrescentar aqui na nossa aula, você acrescenta. A professora Samantha, ela tem, como ela disse aqui no chat, ela tem um filho com dislexia e a professora tem bastante experiência nessa área. Bastante experiência. Legal. Vamos seguindo então. Vou sair do chat aqui e voltar aqui para o slide, tá, gente? Olha, não sei se vocês já viram essa frase. Quem já viu, não conta, não dá spoiler, porque no final desse vídeo, dessa live, eu vou falar para vocês quem disse essa frase. Não sou eu, tá? Quando tinha 7 anos, me disseram que eu sofria de dislexia. Eu me sentia ansioso, nervoso, aborrecido, frustrado e burro. Quem disse essa frase não sou eu, é uma pessoa que você provavelmente conhece e eu vou contar quem é essa pessoa no final dessa live, tá? Fica com a gente que você já vai descobrir por quê. E é muito comum a forma como essa pessoa se sentia quando tinha 7 anos, ansioso, nervosa, aborrecida, frustrada, e se sentia inferior, desmotivada, burra. É comum alunos, pessoas com dislexia se sentirem assim na fase escolar e é necessário intervir para que esse tipo de sentimento não acompanhe o aluno durante o percurso, a vida escolar dele e chegue até a fase adulta, porque isso pode atrapalhar muito a pessoa. E a pessoa com dislexia, já falando aqui de uma vez, ela não é burra, muito pelo contrário, na maioria dos casos tem um QI acima da média, tá? Acima da média, são muito inteligentes, são muito espertos, mas tem dificuldades específicas. A gente vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, só definindo dislexia aqui, em um slide apenas, o objetivo não é entrar em diagnóstico, tá? Porque essa é uma parte para os especialistas fazerem, fono, psicólogo, pediatra, neuro, tá ok? A parte de diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas, basicamente, dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade
no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. Tá? Essa é uma definição de 2002 da Associação Internacional de Dislexia. E continua bastante atualizada, não mudou muita coisa de lá para cá. Essa é uma definição bastante atualizada e realmente é o que acontece. Nós vamos passar agora alguns casos práticos que nós identificamos no nosso dia a dia trabalhando com esses alunos, tá ok? Normalmente, o que acontece? Trocar letras, principalmente quando elas possuem sons parecidos, como F e V, B e P, D e T, e entre outros exemplos, cada pessoa é única, tá? Mas normalmente é isso que acontece, troca uma letra, erro de ortografia, tá bom? Olha, pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever. Temos muitos professores aqui com alunos com dislexia e provavelmente vocês estão identificando o seu aluno em todos ou em alguns desses pontos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Fala prejudicada pode acontecer, sim, da comunicação, da verbal, da fala ser prejudicada, tanto nos anos iniciais de vida dessa pessoa, né? Desenvolvimento da fala ali, quanto durante a adolescência também, ter uma comunicação mais limitada, mais retraída. Não conseguir associar letras e sons. Confundir palavras que soam parecido, como macarrão e camarão. Palavras que soam parecidas, facilmente confundíveis aí com alunos com dislexia. Erros constantes de ortografia. Isso aqui é clássico. Lentidão na leitura. Uma pessoa consegue fazer a leitura, tá? Porque não são todos que conseguem, apresentam lentidão na leitura. Problemas de localização de esquerda e direita. Dificuldades para estudar. E na dislexia deve ser observado que as diferenças são pessoais. Você deve ter identificado algumas coisas que acontecem com você se você tiver dislexia ou com o seu aluno. Só que algumas coisas são pessoais. Alguns têm algumas coisas, outras coisas, umas semelhanças, outras diferenças. É tudo pessoal. Eu tenho facilidade com isso, dificuldade com aquilo. Meu aluno tem facilidade com isso e dificuldade com aquilo, tá bom? O diagnóstico ele é clínico, não é o professor quem faz o diagnóstico. O diagnóstico é feito por um especialista na área de saúde e o entendimento é científico, né? O que acontece dentro do cérebro dessa pessoa? Neurobiológico, lembra que a gente viu? O que tem de diferente? E tem uns cientistas que explicam isso muito bem pra gente, os neuropediatras também. Mas enfim, qual é a parte que cabe a nós aqui? Olha só que definição bacana. E o tratamento é educacional. Na dislexia deve ser observado que as diferenças são pessoais, o diagnóstico é clínico, o entendimento é científico e o tratamento é educacional. Lembrando que não existe cura, existe tratamento, tá ok? E o tratamento é educacional. O tratamento é com os educadores. É com a gente. Não é com a gente o diagnóstico, nem o entendimento científico da coisa, mas o tratamento é educacional. É na escola que acontece, com a psicopedagoga, ou no reforço, enfim, é na escola, é na parte educacional e nos recursos que a educação tem para oferecer para esse aluno, tá bom? É claro que alguns precisam de acompanhamento com fonoaudiólogo, alguns precisam de acompanhamento com psicólogo, mas, na maioria dos casos, o tratamento é dentro da área de educação, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Você identificou o seu aluno em algum desses pontos?
Vou abrir o chat aqui para me voltar a ver o que vocês estão falando. Não tem noção de espaço, a Juliana está falando aqui. Com o pessoal chegando agora, dando boa tarde, pessoal que está chegando agora. Renivaldo, o melhor tratamento é o amor. Sim, Renivaldo, a gente vai falar sobre isso aqui. Quem está chegando agora, nossa live de hoje é sobre dislexia, tá? Eu acabei de passar alguns tópicos aqui que provavelmente quem tem aluno com dislexia se identificou o seu aluno aqui em algum momento. Você identificou o seu aluno aqui em algum momento? Algum desses tópicos? Comenta aqui para mim no chat. O tratamento é diário, a Elisângela falando. Muita gente comentando para trás. Estou voltando aqui o chat para. Legal, gente. Tá. É que eu não consigo acompanhar o chat de todo mundo. Uma aluna dislexia ainda está aprendendo a ler. Tem muita dificuldade. Patrícia falando. Estou identificando. Tem noção de direção e espaço. Arlene. Legal. Boa tarde, Leandro. Como eu posso ajudar o meu aluno? Esses tópicos são pertinentes ao dislexia. Ok. Legal, gente. Vamos falar agora sobre a solução. Porque não adianta ficar falando do problema. Não é? Eu também não gosto de ficar falando do problema, eu gosto de ficar falando da solução. Por isso que vamos parar de falar do que a gente já sabe e vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar esse aluno, o que os professores inclusivos estão fazendo, está dando certo. Vamos lá? Então vamos lá. Olha, geralmente esse tipo de atividade aqui é passada em sessões com a psicopedagoga, com o psicopedagogo, para trabalhar nuances específicas de pessoas com dislexia. Por exemplo, olha só, vou ler aqui o enunciado do... Quem tem dislexia que está acompanhando a gente aqui agora vai ficar doido com essa atividade, né? Mas não precisa fazer não, tá? Fica tranquilo. As palavras que se encontram do lado esquerdo da página estão escondidas no meio das letras do lado direito. Procura as palavras e faz um círculo à sua volta. Nós temos professores aqui, educadores aqui, pessoas aqui com dislexia, ok? E se eu pedir para você fazer essa atividade aqui agora, você vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que você seja incapaz ou menos inteligente, não. Quer dizer que você tem dislexia, só isso. Apenas isso. Só isso que isso quer dizer. E atividades como essa destacam o quê? O seu potencial? Não. Atividades como essa destacam as suas dificuldades. Se você colocar para mim, eu, Leandro, uma folha com várias cores, e pedir para mim identificar ali alguma tonalidade específica, você vai estar destacando a minha dificuldade em identificar cores porque eu sou daltônico. Da mesma forma como essa atividade aqui irá destacar a dificuldade de pessoas com dislexia. Vamos ver outro exemplo? Olha só, outro exemplo aqui. Faz um círculo à volta de todas as letras iguais às do exemplo. Ó, letra B. Aí ele tem que ficar circulando. Eu sei que é para trabalhar a atenção, trabalhar a diferença entre uma letra e outra, entre o B e o D, não é? Entre o P e o Q, entre o H e o L e o N. Eu sei que é para isso esse tipo de atividade. E não está errado trabalhar isso na mente do aluno. Mas esse tipo de atividade, dentro de uma sala de aula com os alunos, vai destacar a dificuldade, tá? Isso pode ser trabalhado? Sim, pode, mas reservado, numa sessão individual, ok? Para não destacar a dificuldade. Quem tem dislexia vai ficar doido com uma atividade dessa aqui. E
Aqui um outro exemplo. Esse aqui, até você que não tem dislexia vai achar difícil. É realmente complicado. Encontra uma palavra aqui no meio. É difícil, tá? Isso aqui não ajuda o seu aluno no dia a se sentir mais feliz, mais motivado, tá? Não. Mas vamos em frente, Aqui não era 7, rapaz, eu escrevi errado aqui. Eu vou mostrar agora algumas técnicas, tá? Algumas técnicas comprovadas que dão certo, que estão sendo utilizadas e que você pode replicar no seu dia a dia com esse aluno. Olha, esclarecer ou simplificar instruções por escrito. Menos é mais. O que isso quer dizer? Não sei se vocês estão ouvindo, mas o carro do ovo está passando na minha rua. Todo quem me conhece aqui sabe que isso é rotina aqui. Toda terça-feira. Mas enfim. Esclarecer ou simplificar instruções por escrito. Não adianta passar uma atividade para o aluno com um enunciado deste tamanho, pedindo para ele fazer uma única coisa. Isso complica a vida do aluno. Ou então, é um trabalho e o aluno tem que fazer 5 coisas. Aí passa um enunciado desse tamanho pedindo para ele fazer 5 coisas. Ficaria muito mais simples, por exemplo, separar isso em 5 tópicos. Cada coisa que o aluno precisa fazer em um tópico diferente. Para não causar confusão na interpretação e na leitura. Menos palavras é mais desse caso. Muita palavra junta, muito texto junto, igual a gente viu aqui. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um pesadelo para quem tem dislexia. É um pesadelo, é uma tarefa árdua, exige muita atenção, exige muita energia. A pessoa pode até conseguir executar essa tarefa, mas ela vai sair dali cansada, porque é difícil. Vai ser difícil, vai exigir muito. A não ser que seja extremamente necessário, é melhor que não aconteça uma atividade como essa, tá bom? Ou seja, um mar de texto para o aluno ler, para o aluno tirar alguma informação dali para tomar uma ação, complica a vida do aluno. Menos é mais. Parágrafos pequenos, frases curtas, sem muito texto embolado. Isso ajuda, isso facilita o dia a dia desse aluno lidando com a leitura, lidando com a escrita, tá bom? Outra dica: ensinar a resumir anotações que sintetizem o conteúdo. Olha só, ensinar o aluno a resumir anotações que sintetizem o conteúdo. Lembra que a gente falou sobre metacognição? Ensinar o aluno aprender a aprender. A forma como ele aprende, por exemplo, como você estuda, como você aprende, como você faz para estudar um assunto. Temos pessoas com dislexia aqui. Como você faz para estudar? Se puder comentar aí, excelente. Eu vou até abrir o chat aqui. Cadê o chat? Karine perguntando quais estratégias mais adequadas para ajudar na dificuldade de estudar, visto que já é um adulto. É exatamente sobre isso que a gente está falando, Karine. Quem tem dislexia aqui e como é que você estuda? Conta pra gente. Como é que você faz para estudar um conteúdo que está, por exemplo, numa revista ou num livro? O que você faz? Qual é a sua estratégia? Isso se chama metacognição. Você aprender a melhor forma como você aprende. Algumas pessoas aprendem fazendo resumo, algumas pessoas aprendem gravando o que o professor está falando para ouvir depois. Outras pessoas aprendem fazendo desenho sobre aquilo que está sendo dito, o conteúdo daquela aula, fazem desenho, ilustrações, mapa mental. Alguns usam caderno interativo. Aprende escrevendo e lendo em voz alta, a Irani falou. Olha só, essa é a forma que a Irani usa
para aprender escrevendo e lendo em voz alta. Legal. Assinalando as palavras-chave a Magali. Olha só que incrível. Isso, uma tortura, Maria André. Legal. Legal. Lê devagar, porém não muito. Ele confunde algumas palavras às vezes, não se concentra, mas ainda não foi ao neuro. Fabiana falando. Uso muito tópicos, a Irene falando. Eu tenho que escrever, a Ângela, é legal. Colocar em tópicos é uma boa estratégia. Lendo em voz alta, a Daniela falando. Usando desenhos. Aprendo ao falar e ouvir sobre. Quando leio, preciso falar sobre o que eu li. A mãe de Estrela está falando. Estou estudando muito sobre o assunto. Trabalhando na escola. Arthur Osterman. A Viviane. Currículo funcional tem que trabalhar essa questão. Descobrir como o aluno aprende. Enfim, leio cada parágrafo. E na lateral escrevo a palavra-chave. Olha só que estratégia legal da Marisa. Marisa Tomazello. Desculpe se eu não pronunciei seu nome direito. Mas ler o parágrafo e colocar a palavra-chave na lateral. A Rosângela lê em voz alta. Algumas pessoas leem em silêncio. Tem rascunhando pontos importantes. Aprendo em voz alta e destacando palavras em destaque. Enfim. Cada um tem o seu jeito. Ler em voz alta parece ser uma boa estratégia que se repete bastante. Destacar palavras-chave parece ser uma estratégia bastante utilizada, tá ok? Fazendo um esquema de resumo, Eunice fala. Ou seja, registrando em tópicos, a Sabrina, que bacana. Legal. Legal, gente. Leandro, quando começa o curso de adaptação... Já começou, Giovaneide. Entre em contato com a nossa equipe. Pelo WhatsApp ou pelo e-mail, já começou o curso. Lê grifando tópicos importantes. A Adelice falando, legal. Sublinho as partes importantes de cada parágrafo e escrevo na lateral. Excelente. Valdilene, excelente, excelente. Bom, gente, isso aqui é você ensinar o aluno a resumir anotações e sintetizar conteúdos. Talvez o aluno não tenha desenvolvido ainda essa técnica que você já usa para você mesmo. E talvez ele precise, nesse momento de dificuldade que ele está passando, está descobrindo que tem dificuldade na leitura, na escrita, não entende bem o que está acontecendo, ele precisa de um profissional que ensine ele a aprender da forma, do jeitinho dele. E é preciso se permitir descobrir qual vai ser essa forma. Olha só, entre parênteses aqui embaixo, permitir o uso de tecnologia. Talvez ele precise de um gravador para gravar a aula para ouvir depois. Tecnologia que pode ser usada. Talvez ele precise de um, por exemplo, de um tablet com algum aplicativo, corretor de texto. Ajude ele isso. Ou então tirar foto do quadro, que ele não dá tempo de copiar, porque é dificuldade de leitura escrita, ele não vai conseguir copiar aquilo ali rápido. Ou então ele tem que prestar muita atenção no que está sendo dito e precisa gravar pertinho do professor. E se tiver ruído em volta dele, ele se desconcentra. Tudo isso pode atrapalhar, então é necessário entender como o aluno, a melhor forma do aluno aprender e usar essa forma do aluno aprender em todas as matérias dele, em todo o decorrer da vida dele, que vai ser utilizado até na vida adulta, como nós vemos aqui vários exemplos de pessoas que continuam estudando e aprendendo do seu jeitinho. O seu jeitinho de estudar, fazendo as suas anotações, os seus grifos, enfim. Essa é uma dica muito importante, tá, para trabalhar com alunos com dislexia e também outros transtornos de aprendizagem, tá? Permitir nas provas de matemática, olha só, dica para o professor de matemática aqui, o uso de tabuadas. Olha o carro do ovo passando na minha rua de novo, gente. Tá virando até meme, né, em rede social agora. Vários professores dando aula online, eles mostraram para mim hoje o meme, né, do carro do ovo. Tudo acontece quando você vai dar aula, o vizinho, é o carro do ovo, enfim, tudo acontece. Permitir nas provas de matemática o uso de tabuadas e consulta a fórmulas. Olha, isso é muito importante.
Alguns podem concordar, outros podem discordar, outros podem achar que a gente está facilitando demais a vida do aluno e que ele não aprende porque ele é preguiçoso, mas isso não é verdade. Ele realmente tem uma dificuldade neurobiológica, tá? E os cientistas podem explicar essa dificuldade para a gente, mas eu acho que não vale a pena trazer esse tema científico para cá, mas sim o que a gente pode aplicar. E isso foi recomendado, sim, por profissionais extremamente qualificados, trazendo isso aqui para você, tá? Essa é uma recomendação real e eu acho que vale muito a pena você conversar aí com a direção, conversar com os pais, explicar que realmente existe um transtorno ali, ou se ele não tem diagnóstico ainda, procurar ter o diagnóstico certinho para você respaldar esse tipo de tomada de decisão e permitir que o aluno use recursos, sim, para facilitar um pouco a vida dele, para compensar uma dificuldade. Isso não torna ele menos inteligente. Ele vai continuar resolvendo os problemas matemáticos, ele vai continuar resolvendo as equações, fazendo as contas, mas com um suporte que vai ajudar ele. E provavelmente quando ele sair da escola, ele vai continuar usando uma calculadora, uma tabuada, ele vai consultar a fórmula no Google, porque é isso que a gente faz. A gente não decora todas as fórmulas, né? Então, tem gente que decora, tá? Eu sei que tem gente que decora. Eu não decoro, quando tenho uma dificuldade, eu vou ali no Google, pesquiso a fórmula que eu preciso e uso. É assim que a gente usa no nosso dia a dia. E a gente está educando o aluno para quê? Para o dia a dia. O que ele vai usar na vida dele, não é? Ok. Outra dica, realização sempre que possível de provas orais. Olha só, gente, prova oral muito temida pela maioria das pessoas, mas extremamente aí é uma facilitação para pessoas com dislexia. O professor olhar para ele olho no olho, fazer a pergunta olho no olho, falar da questão ali numa conversa, uma prova oral, muito melhor dessa forma para ele entender. Por quê? Porque foi assim que ele ouviu a sua aula, ele ouviu a sua aula. Quando você estava explicando o conteúdo, ele estava prestando atenção na sua voz, não no que você estava escrevendo no quadro. Porque a percepção dele é muito melhor na audição ou no tato do que na leitura de texto, tá? Leitura de texto é um ponto fraco. Nós precisamos estimular o nosso aluno nos pontos fortes dele, nos outros sentidos. Não quer dizer que ele tem problema de visão. Se você tiver ilustrações para passar, é excelente. Mas na leitura de texto é um ponto fraco e nós não queremos ressaltar pontos fracos dos nossos alunos. Nós queremos ressaltar os pontos fortes dele. É isso que nós queremos. E ressaltando os pontos fortes do nosso aluno, e por exemplo, a audição pode ser um ponto forte do seu aluno, ressaltando isso, ele fica mais motivado, ele aprende melhor, ele se sente mais confiante, mais capaz. E a probabilidade dele tirar 10 numa prova oral é muito maior do que numa prova escrita. Então, sempre que possível, realização de provas orais, tá? Uma ótima dica. Olha só, outra dica. Prever tempo extra como recurso obrigatório. Isso aqui me lembrou uma situação que a Sara, que trabalha aqui com a gente, estava comentando comigo. Ela estava ouvindo um podcast de eu não lembro o nome da pessoa, e o filho dele tem TDAH. Ele não mora no Brasil, acho que mora nos Estados Unidos. E foi matricular, né, a criança na escola, e só que com um diagnóstico de TDAH. E o que aconteceu? Uma escola, não aqui no Brasil, foi um psicólogo do governo junto ali naquela matrícula e falou com a diretora ali, dizendo que aquele aluno tinha direito a tempo extra nas atividades, nas provas. E não tinha necessidade de ter data limite para entrega de trabalho. Ele podia ter o tempo que ele precisasse para fazer um trabalho. Isso foi exigido da escola. Não sei se foi exatamente dessa forma, eu não lembro o nome das pessoas, tá? Mas é basicamente isso que eu estou te contando. E prever um tempo extra como recurso obrigatório é lei em alguns lugares. Não é aqui.
infelizmente. Mas você pode aplicar isso na sua escola. E em cooperação com a coordenação, com a direção, aplicar, por exemplo, esse trabalho é para tal dia. Poxa, eu sei que esse aluno tem dislexia. Para esse aluno, esse dia pode se estender. A prova termina às 4 horas. Poxa, para esse aluno que tem dislexia, ele pode ficar ali até as 5, até as 6. Isso é flexibilizar. Isso é incluir. Porque nós temos ali uma pessoa diferente em que o tempo é diferente para ele fazer a leitura, fazer a interpretação, não por culpa dele, mas por uma condição neurobiológica. E exatamente é aí que a flexibilização é importante, essa sensibilidade é importante. E um tempo extra é sim um recurso importante. Eu não sei se a gente aqui no Brasil entrar com recurso em provas de concurso público, enfim, vestibulares, um laudo, eu acredito que se entrar com um recurso é possível conseguir tempo extra para a realização de provas também. Eu não tenho certeza disso. Se tem algum advogado aqui ou alguma pessoa que já passou por uma situação similar a essa, comenta aqui para a gente no chat. Eu vou até abrir o chat aqui de novo. Existem leis que garantem a esses alunos algumas facilidades. A Meire Stuart está falando com a gente. Que bacana, Meire. Eu não conheço essas leis, tá? Eu gostaria muito de ter acesso. Eu vou pesquisar depois, gente. O PPP da escola que eu trabalho já contempla essas estratégias. A Sônia falando, poxa, que bacana a sua escola, Sônia. Que legal, legal. Tem um aluno que adora prova oral e ele ama contar a história através de desenhos. Carlos Alberto contou. Em Portugal faz parte das regras utilizar estes alunos. Olha só a Eulália de Portugal falando aqui pra gente, que bacana. Oi, Eulália. Em Portugal faz parte das regras a utilizar nesses alunos. Excelente, Eulália. Poxa, que bacana que você confirmou o que eu estou falando aqui. Que legal. Então temos uma pessoa de Portugal aqui com a gente, a professora Eulália, e ela confirmou que isso faz parte das regras lá para todas as escolas, não para algumas, né? Aqui no Brasil nós temos algumas escolas que têm essa sensibilidade, não por questão legal, mas por questão de sensibilidade, e já colocou isso como diretriz ali daquela escola. Mas infelizmente ainda não é uma lei federal, infelizmente. Que bacana a Eulália participando aqui. Ela deve ter dificuldade com o meu sotaque, né? Deve ser diferente, né, Eulália? Um sotaque diferente aqui. Tá bom. Um aluno com dislexia, ao sentar ao lado dele e ler as questões, principalmente de problemas matemáticos, me respondia imediatamente. Poxa, que bacana, Glaucio. Que bacana. Ou seja, a dificuldade nele estava na leitura do texto, né? E não na capacidade de resolver o problema, né? Ele tem a facilidade de resolver o problema se ele respondia imediatamente, né? Se você ler um problema matemático para mim, eu não vou te responder imediatamente, pode ter certeza. Mas que bacana. Eu tenho dificuldade, mas o seu aluno, ele matou rapidinho. Só a dificuldade dele é a leitura, né? É indicado ou necessário ter o leitor para esse aluno? É legal a Dineide falando. Olha, a gente vai falar sobre leitor aqui, mas não uma pessoa, tá? É um aparelho que a gente pode usar. Mas eu não sei se no Brasil é legalmente tem respaldo legal para isso. Olha só, tem lei sim, a Keira falando, pois tem um sobrinho que fez prova oral para entrar no exército hoje e segue carreira. Poxa, que bacana, Keila. O seu sobrinho fez prova oral para entrar no exército porque provavelmente ele tinha dislexia, né? E hoje segue carreira. Pô, que bacana. Ou seja, gente, a perspectiva de sucesso profissional, de sucesso na vida desse aluno, ela é igual para qualquer outra pessoa. Existe recurso, existe flexibilização. Basta o quê? Mostrar para esse aluno que ele é capaz. Ele tem sim uma dificuldade nisso aqui, mas isso aqui não é
a vida dele para sempre. Isso aqui é uma dificuldade e ele tem potencialidades. Basta explorar as potencialidades dele, criar situações onde as potencialidades dele possam aparecer e, se for necessário, entrar com recurso, como o sobrinho da Keila fez, para fazer uma prova oral. Para não explorar a dificuldade dele, que é a leitura, e sim a potencialidade dele, que é ouvir ali a questão e responder oralmente, que é o que ele tem facilidade, não é? Legal, gente. É o projeto de lei 7081. Temos o projeto de lei, não é lei em vigor, tá? Legal. Legal, gente. Tá bom. Minha filha faz uso de calculadores. Se quiser ter uma pessoa para ler para ela, ela tem tempo extra para terminar a prova. Que legal, Meire. Que legal. Bacana. Legal que a escola tem essa sensibilidade, tá? E você aceita isso muito bem. Isso é importante também. Que não adianta a escola querer dar o recurso e os pais falarem: ah, não, eu quero que meu filho aprenda do jeito normal, igual todo mundo. E, poxa, não existe jeito normal igual todo mundo. Todo mundo é diferente, cada um tem o seu jeito, não é? A gente precisa entender dessa forma para que os nossos filhos possam estudar e aprender do jeito, cada um do seu jeitinho. Não é isso? Legal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Cadê? Perdi aqui o slide. Pronto. Foi. Evitar a utilização de testes de múltipla escolha. Olha só, outra dica muito útil, tá? Para você, professor, que elabora questão, elabora teste, evitar o uso de múltipla escolha. É dica que eu trouxe de um artigo americano, depois eu posso dar referência para vocês, mas faz todo sentido, né? Poxa, letra A, letra B, alternativa C, alternativa D, várias alternativas com pequenas diferenças entre uma alternativa e outra, um não ali antes de uma afirmação, não é tal coisa, ou é tal coisa, ou troca uma letra com a outra e muda totalmente o significado, troca uma vírgula de posição e muda o significado da alternativa. Poxa, isso é um campo minado para uma pessoa com dislexia, é um pesadelo total, é pegadinha, é maldade isso, é maldade. Trocar uma vírgula de lugar entre uma alternativa e outra, um ponto, um acento, poxa, gente. Evitar a utilização de testes de múltipla escolha. Uma ótima dica, não faça uso de testes de múltipla escolha, salvo raras exceções e sem pegadinhas. Sem pegadinhas porque nós temos uma pessoa com dificuldade na leitura e explorar essa dificuldade não é legal, explorar a potencialidade que é legal. Bom? Valorizar os trabalhos pelos conteúdos e não pelos erros de escrita. Outro ponto importantíssimo aqui. O aluno, ele entrega um conteúdo que você pediu, escrito do jeito dele, quando é legível, quando ele consegue executar essa escrita de uma forma que você consiga ler, porque geralmente é ilegível a escrita. Geralmente as pessoas são diferentes, cada caso é um caso, né? Lembra? Mas, e tem erro de escrita, erro de ortografia. Se o objetivo daquele trabalho ali é avaliar a ortografia, aí faz sentido você avaliar a ortografia. Mas se o objetivo daquele trabalho ali é avaliar um conhecimento específico sobre geografia, ou sobre história, ou sobre um poema, mesmo que seja da disciplina de português, se o objetivo não for ortografia, ou fazer uma releitura de um poema, de uma poesia, não sei, avaliar o aluno pelos erros de ortografia, descontar ponto dele por isso, não é uma boa prática. Por quê? Nós vamos estar novamente fazendo o quê? Explorando a dificuldade do aluno, apontando erros da dificuldade dele. É como se você estivesse colocando o dedo na ferida dele. Isso não é legal. Explorar o potencial do aluno, que é bacana. Para valorizar o conhecimento dele, valorizar a inteligência dele, para que ele não caia em problema de autoestima,
em problema de não aceitação, ou de algum tipo de rebeldia, ou de eu não querer ir para a escola, ou algum tipo até mesmo de agressividade, para evitar esse tipo de comportamento, ele se sentir bem na escola, se sentir capaz, se sentir incluído, valorizar o potencial dele e não apontar as dificuldades, ok? Buscar as habilidades das pessoas dislexas e não os fracassos. É o que a gente acabou de falar aqui. O que ele tem de potencial? O que ele faz bem? Ele desenha? Ele fala bem? Ele é um bom ouvinte? Ele gosta de pintar, de colorir? O que ele faz bem? Ele gosta de jogar videogame? O que ele faz bem? Conversar com os amigos? Valorizar o que ele faz bem, o que ele entrega de valor que pode ser valorizado e não apontar para os fracassos dele. Ah, você lê muito mal. Botar ele para ler diante da turma, por exemplo, um pesadelo total também. Pedir para o aluno ler um trecho do livro na frente da turma inteira, o aluno com dislexia. Não é legal, a não ser que você já tenha combinado isso com ele antes, já tenha testado, já tenha verificado que ele vai conseguir fazer isso. E aí, tudo combinado, tudo acertado, naquele momento você pede para ele ler e ele consegue executar perfeitamente porque ele já sabia, já tinha se preparado, e aí ele vai se sentir valorizado. Ele vai se sentir superior à dificuldade dele, àquela dificuldade específica. Isso é legal. Mas colocar ele, expor ele a uma situação onde ele pode fracassar por causa da dislexia, vai gerar problema. Vai gerar com certeza problema. Utilizar leitura compartilhada como forma lúdica tem o objetivo de estimular a leitura e a imaginação do aprendente. Para quem vem me acompanhando um pouquinho, eu sou defensor aqui da leitura compartilhada. Eu acredito que é incrível e, estudando sobre dislexia, uma das indicações era utilizar a leitura compartilhada com o nosso aluno com dislexia também. E não é você pegar um livro e ler para o aluno, é você sentar junto com ele com um livro e os dois lerem o livro, os dois compartilharem daquela leitura, conversarem sobre o que está acontecendo ali, apontar palavras, apontar figuras, fazerem uma leitura conjunta, compartilhada daquele material. E isso é muito enriquecedor, estimula a leitura e a imaginação e é recomendado para pessoas com dislexia, tá? De qualquer idade, tá? Você pode sentar do lado, qualquer pessoa, um livro, fazer uma leitura compartilhada daquilo ali. Claro que o livro é adequado para a idade de cada pessoa, tá bom? Outra dica, fornecer um glossário específico do conteúdo trabalhado. Eu achei isso muito interessante. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, esse slide que está aqui na tela. Forneça um glossário específico do conteúdo trabalhado. Palavras-chave aqui. Glossário específico, conteúdo. Será que o meu aluno conhece o significado dessas três palavras? Glossário específico e conteúdo? Ele pode até conhecer, mas será que ele está lembrando? Está conseguindo vincular a ideia à palavra? Poxa, ele pode ter dificuldade de fazer isso. Lembra do camarão e do macarrão? Talvez ele esteja lendo glossário ali e esteja pensando em outra coisa. Ou está lendo conteúdo e pensando em outra coisa. Então, eu ter uma listinha, um glossário, do lado da atividade, com as principais palavras da atividade, as palavras que ele precisa realmente entender o significado para executar aquela atividade, e a palavra, tracinho, e do lado o significado. Glossário, tracinho, o que significa. Específico, tracinho, o que significa. Conteúdo, tracinho, e o que significa. Isso pode ajudar muito ele a ler aquele texto, a interpretar aquele texto. É uma excelente dica. Destaque as informações mais importantes com o marca-texto. É uma dica que o pessoal já comentou bastante aqui no chat. A pessoa usa para estudar.
usar marca-texto, sublinhar o trecho do livro. Você pode fazer isso para o seu aluno também. Vai entregar uma atividade para ele, vai entregar um livro. Marca já para ele, antes de entregar para ele, ou junto, senta aqui do meu lado. Então, nesse livro aqui, nessa atividade aqui, vai falar sobre isso, isso, isso e isso. Você deixa grifado ali as palavras principais. Isso vai ajudar muito, tá? Vai ajudar muito. Experimenta. Avaliar outras habilidades além das provas escritas, como trabalhos e outras coisas que você pode pedir para o aluno fazer. A avaliação não precisa ser apenas prova escrita. Pode ser trabalho, pode ser alguma atividade em sala de aula, pode ser uma atividade em grupo de conversação, pode ser uma roda de discussão sobre algum tema, avaliar a participação dele naquela conversa. Existem vários recursos para você fugir do que o aluno tem dificuldade e explorar as habilidades dele. Cópias de textos longos, sempre que possível, devem ser evitadas e diminuir deveres de casa envolvendo a leitura escrita. Poxa, não vai passar para um aluno copiar um texto gigantesco de um livro, do quadro. É maldade também. Eu sei que existe necessidade de fazer cópia, de trabalhar cópia escrita com a turma. Existe necessidade dessas atividades com a turma, né? Isso faz parte da rotina escolar. Mas, para o aluno com dislexia, pode ser pensado uma atividade diferente, tá bom? Isso não vai estar excluindo ele. Só que você pode explorar o potencial dele, não a dificuldade. Então, uma atividade alternativa seria interessante. Poxa, mas Leandro, se para toda a turma eu passo uma atividade de cópia de texto e para o aluno com dislexia eu passo uma outra atividade, ele não vai se sentir excluído? Sim. Mas o que você pode fazer? Poxa, eu tenho uma atividade de cópia de texto. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso, sabiamente, antes de anunciar essa atividade, propor mais outras duas atividades. Pessoal, nós temos aqui essa atividade para copiar esse texto. Eu vou ler aqui com vocês antes. E eu vou ler o texto. Nós temos 3 opções de atividade. Vocês podem escolher copiar o texto ou desenhar todos os personagens do texto num pedaço de papel ou fazer a imitação de um personagem do texto aqui na frente da turma. Poxa, abriu a possibilidade. Aí, quem tem dificuldade com aparecer em público não vai escolher fazer uma imitação. Quem tem dificuldade com desenho, não vai escolher o desenho. E quem tem dificuldade com leitura escrita, que é o aluno com dislexia, ele não vai escolher copiar o texto, ele vai escolher outra coisa. E aí você não expõe dificuldade de ninguém e abre possibilidade para que cada um demonstre a sua habilidade, o seu potencial, não é? Sem expor ninguém. É um jeito criativo de não excluir um aluno e criar uma aula verdadeiramente inclusiva. Tá? Você dar opções. Bom, gente, lembra dessa frase aqui? Lá no comecinho da live eu falei: quando tinha 7 anos me disseram que eu sofria de dislexia. Eu me sentia ansioso, nervoso, aborrecido, frustrado e burro. Não sou eu que disse isso. Uma pessoa que eu já vou mostrar para vocês quem era. E o seu aluno ele pode estar se sentindo assim também. E como... eu esqueci o seu nome, você disse. É necessário uma intervenção com muito amor. Você disse aqui para mim no chat. É necessário realmente uma intervenção com muito amor, muita empatia. Entender que esse aluno ele tem uma dificuldade neurobiológica. Não é ele que decide se ele vai conseguir ler ou não. Não compete a ele isso. Ele tem realmente uma dificuldade ali. É claro que muito trabalho duro, muita intervenção, todo um apoio, um acompanhamento faz toda a diferença, tá? Mas realmente essa pessoa tem uma dificuldade. E explorar os potenciais dele, ele tem de qualidade e não de dificuldade, vai ajudar com que ele não se sinta ansioso, ele não se sinta nervoso, ele não se sinta aborrecido.
não se sinta frustrado e não se sinta burro. Igual o nosso amigo Tom Cruise, que disse isso numa entrevista. Quem aqui conhece o Tom Cruise? Daquele filme Missão Impossível, um dos filmes mais famosos do Tom Cruise. Ele estava falando na entrevista dele que ele quase desistiu da carreira de ator e que, por causa da dislexia, quando ele soube que ele tinha, e que ele, quando ele precisa decorar um texto, um roteiro, uma fala para uma das personagens dele, não é ele que lê o roteiro. Ele tem uma pessoa que acompanha ele, lê o roteiro para ele, grava num gravadorzinho e ele fica escutando para decorar as falas. Esse é o jeito que o Tom Cruise usa para aprender. Nós temos o nosso jeito de aprender, o Tom Cruise tem um jeito dele e o nosso aluno também tem um jeito dele. E estamos chegando ao final da nossa live. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se você gostou e não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o seu joinha. Toda terça-feira tem live aqui. Segue a gente no Instagram. Se você gostou dessa live, lá no nosso Insta vai ter uma postagem sobre essa live aqui. E a gente tem a hashtag, né? A hashtag da live. Quem estava na live sabe da hashtag, quem não estava não sabe. Então você que está na live, vou te falar qual é a hashtag. E vai lá no nosso Insta, entra nessa brincadeira, vai ser legal. Comenta lá a hashtag embaixo desse post que a gente vai colocar lá no Instagram, tá bom? Se você não tem Instagram, instala, porque é muito legal. Gente, muito legal. Adorei a participação de todos vocês. Praticamente 500 pessoas aqui encerrando essa live com a gente. E a hashtag, vou falar aqui. Vamos lá. Hashtag é missão possível, tá? O filme do Tom Cruise é Missão Impossível, mas a nossa missão, ela é possível, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima terça-feira. Comenta lá a hashtag no Instagram. Tchau, tchau.